Esperança e luz.
Porque Deus amou o mundo é mais que uma frase. É o abrir das cortinas da história da vida, morte, sacrifício e vitória. É a história do amor de Deus nos convidando, cada um de nós, a participar desse grande exército do povo de Deus, para erguermos os números da esperança, 3,16, para a nossa geração e para o mundo. Senhor
salvação pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele pode tornar o nosso mal em bem e dar um novo sentido à nossa vida. Deus tem um lugar especial separado para todos aqueles que estão doentes e ansiosos. Jesus tem o mesmo DNA de Deus. Jesus não foi inventado. Ele, Deus, tem a mesma essência, vida eterna, sabedoria sem fim e inesgotável energia. Todas essas qualidades que damos a Deus, podemos também transferi-la para Jesus.
Ele é um só com Deus. Porque quem me vê a mim, vê o Pai. Mais do que vemos, o que Deus tem pra nos mostrar. Trememos em tua presença, porque grande és. Perdidos em meio às trevas, tua luz veio nos encontrar. Jesus.
palavra aquele está bem no meio do verso de João 3,16. Aquele convida o mundo a se reencontrar com Deus. Jesus poderia facilmente ter mudado aquele por qual judeu acreditou ou qual mulher o seguiu. Mas ele não mudou. Ele não qualificou ninguém. O pronome é maravilhosamente definido. Afinal, não é aquele. Ele não vê posições sociais ou raciais. Ele ignora fronteiras de gênero e supera até antigas tradições. O aquele deixa claro: Deus dá a sua graça a todo aquele que nele crê.
Coisa linda, né, irmãos? Eu sou apaixonado por coral. Oi? Não precisa, não. Obrigado. Quero chamar as crianças aqui na frente. Cadê as crianças? Você quer me apresenta seu amigo? Como é que é o nome dele? Como é que é o seu nome? Gabriel, nome de anjo, hein? Nome famoso, hein? E a Laura, tá dormindo? Ah, meu Deus. Você quer orar hoje? Não? Então bora. Estenda sua mão pra cá pra gente abençoar nossos pequeninos. Vem cá, Micaela. Cadê você? Cadê a Micaela que não subiu aqui? Ô, Mia, vem cá. Sua amiga dormiu hoje, né? Pai, muito obrigado por essas crianças aqui, Senhor. Obrigado porque as crianças são um sinal de renovação do Senhor com a história, Amém. com a humanidade. Sinal que o Senhor acredita que tem jeito e levando o Evangelho adiante. Coloca no coração dessas crianças a Tua palavra, que as professoras, ó Pai, que ministram a Tua palavra ali, sejam usadas pelo Senhor, em nome de Jesus, que Teu Espírito se mova naquele lugar. Amém. E que nós possamos ver os frutos daqui a alguns anos, ó Deus, da vida desses meninos e dessas meninas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos subir sem correr, né? Sem correr, sabe como é? Devagar. Eu quero convidar o Ministério de Louvor para estar aqui à frente. Hoje a Raquel está 2 em 1, né? A Raquel está chutando e já vai para pegar, né? É assim mesmo, né? Cadê o Zaqueu? Desce da árvore, Zaqueu. Desce do fresco. Irmãos, eu vou ser abusante. E só nesse momento aqui eu vou pedir para o coral dar só uma palhinha dessa que nós cantamos. Jesus, Tu és o Filho tão amado. Jesus, nos mostre a glória que o Pai tem. Jesus, o Filho amado és, que Deus mandou para nós. O Filho amado és, que Deus mandou para nós. ai, obrigada, gente. Ficou lindo, meu Deus, esse hino, irmãos, mexeu muito comigo desde a hora que eu comecei a ouvi-lo. E a gente declara que Jesus é o Filho amado, o Filho de Deus. Quantos ainda precisam reconhecer isso? Não é verdade? E aqui nesse lugar, nós ainda vamos ver muitos reconhecendo Jesus como o Filho amado de Deus. Em nome de Jesus. Um ponto de luz em meio às trevas que tantas pessoas estão se perdendo. Nós estamos trazendo a palavra da vida, vida abundante. E todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode se colocar de pé? Eles que puderem, que quiserem, é claro. Nós vamos ter um momento de dízimos e ofertas e vamos cantar um louvor. Me conhece? Quem pode aqui operar? Não sei. Acho que o pastor foi ali. Foi levar as crianças. Tinha um controlezinho, mas eu não sei. Um pretinho, um controlezinho, mas não está aqui. Eu não sei colocar ele ali. Mas eu quero estar na casa do Pai. Isso aí. Deixa eu ver. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas.
limpa o nosso coração do pecado, que nos purifica, nos dá vida abundante, Senhor. Em nome de Jesus, se há alguém aqui que ainda não experimentou a tua presença real, aquela presença transformadora, que muda a gente de direção, que nos leva na direção do Pai, nós queremos, Senhor Deus, estar na tua mesa todos os dias, comendo, nos deliciando da tua palavra, ouvindo a tua voz, os teus conselhos. Senhor Deus, precisamos de ti. Usa-nos, direciona-nos, limpa o nosso coração, fala com a gente, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem se assentar. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3, a partir do verso 16. João 3,16 fala sobre o amor do Pai. E o apóstolo Paulo faz uma oração aqui pelos crentes lá de Éfeso. Ele diz o seguinte, a partir do verso 16. Oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Eu oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Amém, irmão? Amém. O amor de Deus, ele é muito grande, né? Deus, as pessoas pensam que ser um cristão é obedecer um conjunto de regras, não é? As pessoas falam assim, eu sou, lá onde eu era missionário, na roça, as pessoas diziam assim, ele agora está na fé batista. A fé batista quer dizer que ele está seguindo as regras da igreja batista. Ele está agora na fé da Assembleia de Deus, ele está seguindo as regras da Assembleia de Deus. Ele está na fé católica ainda, porque ele nasceu na fé católica, ele obedece as regras da fé católica. As pessoas pensam que ser um cristão é obedecer a um conjunto de regras. Faça isso desse jeito, faça aquilo daquele outro jeito, use esse tipo de roupa, fale desse jeito, ande assim, assado. Vocês conhecem gente que mudou completamente o jeito depois que entrou em determinada religião, qualquer uma, até na nossa, né? A gente conhece gente que mudou completamente. As pessoas pensam que o senso comum diz que é assim, muda o exterior, mas na verdade, ser cristão é ter um relacionamento de amor com Deus. Ser cristão é muito mais do que obedecer conjuntinho de regra. Conjuntinho de regra é fácil. Difícil é ter um relacionamento com Deus e viver sem regra nenhuma. É isso que ninguém aceita. Não tem regra. Qual é a regra? O que você precisa fazer salvo? Para ser salvo, o que eu preciso fazer? Nada. Nada. O que muitas pessoas não aceitam é porque nós vivemos num mundo que as pessoas querem sempre fazer alguma coisa para ter algum mérito. Mas como eu não vou fazer nada e eu vou ser salvo desse jeito? Não, me diz aí, eu tenho que pagar o dízimo? Não é assim que o pessoal fala, pagar o dízimo? Né? Eu tenho que deixar aquele tipo de roupa que eu usava? Eu tenho que passar a congregar numa igreja, todo domingo? Diz aí que eu faço. Não, você não precisa fazer nada, meu. Porque a Bíblia diz que a salvação não é por obras, a salvação é pela graça, é por amor. Então o apóstolo Paulo encontra esse conflito na igreja de Éfeso. As pessoas querendo fazer coisas para ser salvo, para agradar a Deus. E aí nós temos aí João 3,16, você pode abrir lá para acompanhar. Nós vamos ler aqui, você pode abrir sua Bíblia em João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós precisamos entender algumas coisas sobre o amor de Deus, para que possamos começar a assimilar esse amor. A primeira coisa que nós precisamos entender aqui é que Deus ama você de um jeito que ninguém no mundo jamais vai amar. Ninguém. Nem a sua mãe. Mãe gosta da gente, né? Mãe acha o filho bonito, alguma. Tem uns que xingam o filho, né? Mas tem algumas que amam mesmo. Deus ama mais do que a mãe. A Bíblia diz que pode o pai ou a mãe abandonar, Deus não abandona.
Pode uma mulher amamentando um filho abandonar? Pode. O amor de Deus é maior do que o amor de qualquer pessoa que você se lembre aí na sua mente. E aqui o texto diz que ele amou tanto. Esse amor tanto quer dizer que ele não tinha mais jeito, não tinha como amar mais. Ele chegou no limite do amor. Tem um texto em João que fala que não há amor maior do que este, de dar a vida pelo seu amigo, pelo seu irmão. Ele deu a vida. Então, tudo que você fizer para agradar a Deus não vai fazer ele amar mais você. Deus não tem filho prediletos, né? Deus não prefere aquele que, meu filho, esse é obedientezinho, vem cá. Deus não tem isso. Deus ama todos igualmente, com a mesma intensidade. Também nada que você faça vai fazer Deus amar você menos, porque Ele não pode voltar atrás no amor dele. Deus é amor. Então, Romanos 5, versos de 6 a 8. Romanos 5, de 6 a 8. Diz assim, de fato, Romanos 5, de 6 a 8. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente verá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Quem daria a vida por você? Quem se entregaria no seu lugar? No momento lá, diante de um juiz, você é condenado à morte, réu confesso, você teria alguém que entraria no seu lugar para assumir a sua culpa? Não teria não, meu irmão. Não teria não. Mas Deus fez isso. Na pessoa de Jesus, Ele assumiu a culpa, Ele assumiu o nosso pecado, e quando você compreende a justiça de Deus feita em Jesus, você começa a compreender o amor de Deus. Ele amou tanto, é um tanto dolorido, é um tanto sofrido, é um tanto de limite, para que nós possamos cantar aqui tão bonito. Ele amou tanto, que deu o seu Filho. Segunda coisa, amar é muito mais agir do que sentir. Esse amor, sentimento que a gente tem hoje em dia, esse amor, isso é novo. O amor da Bíblia é verbo, é ação. Eu amo, tu amas, ele ama. Deus amou. E o que Deus fez quando amou? Ele deu. Então o amor, ele nos leva a agir. Ele podia ter feito um textão no Facebook. Ou não? Deus podia. Podia ter vindo aí e mandado um textão para a humanidade. Eu amo você, não é não? Você está em Deus. Né? Olha o textão que ele deixou para você de amor aqui. Muito maior que aquelas linhas lá do Facebook. Né? Deus, ele não ficou lá parado no trono dele, vendo, olhando para nós e contemplando a nossa desgraça, dizendo, que dó que eu tenho deles, eu preciso fazer alguma coisa. A Bíblia diz que ele amou e agiu, porque amar é agir. Você quer aprender a amar? Aprenda com Deus. Abra sua Bíblia em 1 João, primeira carta de João, capítulo 3, a partir do verso 16. Primeira carta de João, capítulo 3, a partir do verso 16. Diz assim: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Amém, irmãos? Amém. Amar é agir. Por que nós afirmamos isso? Porque Deus amou e agiu. E o nosso maior exemplo de amor é Deus. Amém? É Deus. Então, a primeira coisa sobre amar é que Deus ama você de um jeito que ninguém jamais vai te amar. A segunda coisa é que amar é muito mais agir do que sentir. Terceiro, amar também é pagar um preço. As pessoas que amam pagam preço. Hoje em dia acontecem muitas separações, muitos divórcios, muitos rompimentos de relacionamento, porque as pessoas não estão dispostas a pagar o preço. Porque o amor tem um preço. E o amor não é barato, ué. O amor tem um preço. Todo relacionamento
vai chegar em um determinado ponto em que vai ser necessário alguém perdoar. Ou quem está casado mais de 30 anos aí, já nunca teve nenhum problema. Amar é pagar preço. Abra sua Bíblia em 1 Pedro 1. Deus pagou um preço por nos amar. Ele pagou um preço por nós. Jesus pagou esse preço. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, 18 e 19. Diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Não foi prata nem ouro. O que as pessoas entendem sobre o amor moderno é que se elas derem coisas para os filhos vão se sentir amados. É que se elas derem tudo para o marido, ou para a mulher, ou para a namorada, ou para o namorado, derem coisas preciosas, prata, ouro, passeio, carro, não sei. Coisas que aos nossos olhos, aos olhos do mundo, têm valor. Essas coisas vão fazer com que o amor permaneça aquecido. Mas a Bíblia diz que o amor de Deus, ele não é baseado em coisas perecíveis. Ele deu a vida. Porque amar é entregar a vida para o outro. Quem está disposto a isso hoje? Deus estava disposto. Deus estava disposto, e o que ele recebeu de paga no amor que ele nos amou foi o quê? É cuspe, é xingo, é humilhação. Quando diz que Deus amou quando ainda éramos pecadores, eram aqueles que estavam apedrejando ele, blasfemando. Quem está disposto a amar a gente assim? Amar um bebezinho bonitinho é fácil. Que está ali no colinho, bilu, bilu, bilu. Agora, amar alguém que está, quando esse bebezinho começa a fazer pirraça, a minhazinha tem 11 meses. Está com uma pirraça, meu irmão. Quem ensinou aquela menina a fazer aquela gira assim, ó, dentro da banheira hoje, o sabonete vai escorregando, dá um medo de cair, né? E eu joguei água na cara dela para ela parar, ela deu uma parada assim. Porque ninguém aguenta aquele negócio. E eu enfiado debaixo do chuveiro, estava com toda a paciência, ô, mas não tomou banho, filha, para com a pirraça, ela não parava, falei, vou te mostrar. Olhou para mim espantada assim. Agora quando ela dá os primeiros passinhos dela, assim, você fica, oh meu Deus, que coisa mais. Não é fácil amar, né? Ama lá da pirraça. Deus ama os pirracentos também. Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. E qual é a paga que nós demos para o amor de Deus, né? Qual é a paga? 1 Coríntios 6, 20 fala que o nosso corpo foi comprado. Nós fomos comprados por bom preço, ou seja, por um preço alto. Deus não pichinchou, negociou. Não, ele pagou com a melhor moeda que ele tinha, com um preço mais alto que ninguém poderia superar. Ele pagou por você, ele pagou por mim. E nós o que devolvemos para Deus? O que nós devolvemos para Ele? Qual é a recompensa que nós damos para Ele? Tem uma frase uma história dos irmãos Morados, não sei se vocês já ouviram falar, 2 jovens que iriam pregar para os escravos numa ilha, e aí o dono da ilha não deixou que o pessoal fosse lá pregar. Falou, ninguém vai pregar evangelho na minha ilha, não. Aí os jovens disseram assim, mas se nós formos como escravos, ele nem a passagem de vocês eu pago. Então eles conseguiram dinheiro para pagar a passagem e se entregaram como escravos para pregar o evangelho em uma ilha cheia de negros escravos. Quando eles estavam saindo do navio, a família apelando, chorando e acenando, eles disseram assim, que o cordeiro receba, que o cordeiro que foi morto receba a recompensa pelo seu sacrifício. O cordeiro que foi morto por amor precisa receber de nós também uma resposta. E qual é a resposta que nós damos ao amor de Deus? Quarto e último. No amor de Deus encontramos uma promessa linda. Falaram 27 palavras aqui, que diz respeito ao nosso futuro eterno, né? Deus amou o mundo para que aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Quantas pessoas têm medo do futuro?
Todos os dias, né? As guerras e os rumores de guerra. Aquela brincadeira já está ficando chata do Trump com a Coreia do Norte, com a China, com todo mundo, com a Rússia. Essa brincadeira já está ficando um pouco enjoada, não está? Vai navio para lá, não, vai para a Austrália, o outro manda a bomba não cai. Tudo isso nos deixa assim, alarmados. São os rumores de guerra que a Bíblia diz, quando Jesus fala em Mateus 25 ou Mateus 24, quando ele fala de guerras e rumores de guerra, são essas guerras. A ameaça das armas químicas. A gente viu um pouquinho do potencial dessas armas agora na Síria. As pessoas sufocadas, não conseguiram respirar. O potencial da Coreia do Norte para atacar países inteiros com aquele tipo de bomba. Há esse potencial e nós ficamos alarmados. E o nosso futuro aqui na cidade? E o nosso futuro para a família? A Bíblia, aqui nesse versículo, traz uma promessa maravilhosa. A promessa para a eternidade. Amém, irmãos? Para ter vida eterna. Abre a sua Bíblia aí. Em 1 Coríntios 15, 19. 1 Coríntios 15, 19. Diz assim: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão, ou de todos somos os mais miseráveis, ou somos os mais miseráveis de todos os homens. Muito do evangelho que se tem pregado hoje na mídia, na televisão, na internet, em canais, em todo tipo de que a gente tem acesso, é um evangelho que traz esperança apenas para essa vida. Que diz assim: você pode ter um emprego, você pode ter uma casa, você pode casar. É melhor ir para o céu do que casar, irmão. É melhor ir para o céu do que ter casa própria. É melhor ter esperança da glória do que ficar correndo o tempo todo buscando uma glória que é vã. A Bíblia nos traz em João 3,16 uma esperança para o futuro que é muito melhor. O apóstolo Paulo falou tudo que ele sofreu: chicotada, perseguição, doença, não sei o que, tudo que ele viveu, naufrágio. Aliás, se você fosse encontrar, hoje em dia, se o apóstolo Paulo vivesse, se visse o Paulo no aeroporto, você tinha coragem de tomar um avião com o apóstolo Paulo no aeroporto? De jeito nenhum. 3 viagens, 3 naufrágios. Cara, é pé frio pra caramba. Né? Chegar no aeroporto, quem é aquele apóstolo Paulo? Opa, vou mudar meu voo. Que o navio até deu jeito, mas o avião já é mais complicado. Né? Ele falou assim: tudo que eu sofri, não tem assim como comparar com a glória que me espera. Nós, como cristãos, temos que viver com os pés aqui na terra, mas os nossos olhos estão na nossa pátria. Nós não somos daqui, irmãos. Tem que correr atrás, tem que trabalhar, tem que estudar. Claro que tem, que a gente vai ficar aqui igual um bobo assim, olhando para o tempo, não é? Mas a nossa esperança não pode estar nas coisas aqui da terra. Porque nós somos miseráveis, se formos assim. A nossa esperança deve estar no céu. A Bíblia diz que nós somos cidadãos de outra pátria. A gente está aqui peregrinando, né? E o peregrino, quanto mais bagagem ele tem, mais ele sofre. Não é? O peregrino, ele anda com muita bagagem? Não, ele anda com uma mochilinha, uma garrafa de água, uma vara para se apoiar, e é assim que nós devemos andar. Leves. Mas a gente adquire tanta coisa, a gente vai puxando coisa, aí gera ansiedade, gera depressão, tristeza, aí vai orar, só sabe orar por coisas dessa terra, não ora para a glória de Deus, não ora para o céu. É só aqui, o problema é só daqui. Quando você olha para os seus problemas aqui, olha para Deus, tem que olhar do ponto de vista de Deus. Quando você está lá no avião, eu não gosto muito de ficar olhando a janela, não, mas sabe que eu tenho um medinho de avião, né? Uma coisa. Primeira vez que eu fui voar, fui para Fortaleza, já era velho já. E aí tinha uma irmã pentecostal do meu lado. Que bom que aquela irmã estava lá, porque ela começou a orar, eu comecei do lado também, amém, Jesus. Aleluia, glória, o avião decolando, foi subindo glória. Aí o avião estabilizou, amém, Jesus, amém. Aí o avião foi descer, o cara avisou que ia descer o avião, começou a oração forte de novo. Quando bateu no chão, ele vai ter um glória, meu. Mas quando você olha lá de cima, você vê como as coisas aqui embaixo. Pequenas demais. O tempo lá é diferente, né? O avião está a 1000 km por hora. Você fica muito tempo passando em cima de um mesmo lugar, você já percebeu isso? O tempo lá no alto é diferente do tempo daqui.
o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. A visão de cima é muito diferente. Então nós precisamos olhar de cima para baixo, do ponto de vista de Deus, e dizer: Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor, a olhar para a eternidade. Me ajuda a olhar para aquelas promessas maravilhosas que eu tenho para a minha vida, para a minha família. Eu não quero me acabar aqui com as coisas dessa terra, com as coisas perecíveis. Quanta gente morrendo. Morrendo não é porque está sendo perseguido pelo Evangelho. Morrendo não é porque é crente. Morrendo porque quer ter mais dinheiro. Porque quer ter outra casa, outro carro, uma insatisfação. A Bíblia fala que é um ventre que não se satisfaz. Quando a esperança da glória, quando a esperança de Deus, ela satisfaz o nosso coração. João capítulo 11. Abre João capítulo 11. Verso 25. Diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Esse versículo aqui é muito marcante para mim, porque quando meu avô adoeceu, e aí eu vim lá do Vale de Jequitinhonha para visitá-lo, ainda em vida. E ele estava no UTI, estava consciente, entrei, e aí li esses versículos aqui para ele, 25 e 26, e eu fiz essa pergunta para ele: falei, você crê nisso? E ele, muito consciente, olhou bem nos meus olhos, eu tinha um olho azul, assim, bonito, e falou: eu creio, eu acredito nisso. E aí eu pude orar com ele. 3 dias depois ele morreu. Mas o que foi interessante é que o comentário dos enfermeiros da equipe é que os 3 dias anteriores à sua morte ele deu uma melhora. Né? Mas a pessoa tem que melhorar para não morrer muito ruim. Né? Acho que é para ter força para morrer, dar uma melhorada. Né? Mas não foi isso não. Foi a palavra de Deus que entrou na vida dele. E ele viveu os 3 melhores dias da sua vida toda, porque ele creu em Jesus naquele dia. A esperança de Jesus era para um dia, era para a vida toda, era para a eternidade. Meu outro avô se converteu aos 86 anos. Ele falou que queria ter se convertido aos 70, porque ele era muito arteiro, né? Morreu com 96, mas ele devia ter se convertido bem antes, que era melhor para ele. Mas ele viveu intensamente 10 anos na presença de Deus. 10 anos. Um viveu 3 dias só. O outro viveu 10 anos. Não tem diferença nenhuma hoje, porque os dois estão lá no céu. Os dois estão na glória. Agora, você que está aqui nessa noite, tem medo do seu futuro? Quando você fecha os seus olhos, você imagina o que depois que você morrer? Não tem medo de morrer, né? A pessoa fala: ó, você vai morrer, a pessoa bate na madeira, isola, né? Isola esse negócio, sai pra lá. Opa, não é nem atrás de carro de funerária, né? Passa longe, silêncio. Isso não adianta nada, vai morrer do mesmo jeito. Tem gente que não quer morrer, os milionários lá, alguns já se congelaram para tentar voltar, mas não está morto agora. O que está adiantando ele estar congelado lá? Morreu, já está morto. Então, o que você pensa para o seu futuro, depois que você fechar o paletó aqui, né? Faz coisa antiga, né? Fazer uma coisa de velho agora. Se eu estou acabado, você sabe, eu sou novo, só tem 30 e poucos anos. Fechar o paletó é uma palavra antiga. Hoje nem se usa paletó mais, muito raro, né? Quando você morrer, qual é a esperança que você tem? Qual é a esperança que você tem? O amor de Deus, nós cantamos aqui porque Deus amou o mundo, né? De tal maneira, com músicas tão bonitas, o nome dessa cantata é tão lindo, né? 3,16, fala de esperança, fala de vida. E eu estou falando aqui de um Deus que ama você do jeito que ninguém jamais vai amar, não vai. Pode fazer promessa. Está apaixonadão, faz cara de promessa, o garotão apaixonado faz nada. Falada, não vai amar mais que Jesus. Não vai. A sua mãe, seu pai, seus filhos, ninguém. Né? E ele quer uma resposta nossa para esse amor todo. Vamos ficar de pé para a gente orar? Queria saber se a gente poderia cantar, repetir uma das músicas.
Podemos encerrar cantando? Mas antes eu quero orar. Orar ao Senhor. Eu quero convidar você que está aqui nessa noite, que não tem a convicção desse amor de Deus na sua vida. Você que está aqui nessa noite, que não tem assim esse sentimento, eu achava até que Deus não me amava, mas eu estou te contando que Ele ama você. Você que não tem essa esperança para o futuro em Deus, eu quero convidar você aqui à frente para eu orar com você. Se você quiser vir, pode vir, sem constrangimento algum. Sabe, Deus Ele quer falar com você, Ele já está falando. E se você quiser vir aqui à frente, pode vir aqui que nós vamos orar com você. O amor de Deus, Ele é maravilhoso, irmãos. O amor de Deus é grande. O amor de Deus é ilimitado. Eu li uma frase num livro tão interessante essa semana. Não tem lugar no mundo, nenhum lugar, onde o amor de Deus não esteja. E Ele alcança você hoje, Ele alcança você na sua casa, em qualquer lugar que você estiver. Se você quiser fazer isso, nós vamos orar com você. Feche seus olhos. Senhor, nós louvamos o Teu nome por essa noite aqui, pelas palavras de esperança sendo ministradas através da música, através da Tua palavra, pelas palavras de esperança que têm vindo ao nosso coração, nos animando, nos levando, Senhor, a um nível de intimidade com o Senhor, nos fazendo, ó Deus, acreditar cada vez mais que o Senhor nos ama. E nessa noite, ó Deus, eu louvo o Teu nome, porque o meu coração está cheio de alegria na Tua presença. Amém. Porque não tem luta, Senhor, nessa vida, nesse mundo, que supera o Teu amor por mim ou por qualquer pessoa que aqui esteja. Em nome de Jesus, Senhor, eu abençoo aqueles que estão aqui. Aqueles que ainda não tomaram a sua decisão ao lado de Jesus, que possam abrir seus corações em nome de Jesus. Possam abrir os seus corações e experimentar a vontade de Deus para as suas vidas, que é boa, perfeita e agradável. E aqueles, ó Deus, que já Te conhecem, mas têm se perdido por causa das coisas dessa vida. Meu Deus, nos ajude a deixar tudo de lado e correr para os Teus braços de amor. Nos ajude a deixar de ser essas crianças, esses filhos pirracentos, mas que sejamos aqueles filhos que fazem o Senhor sorrir, muitas vezes, ó Deus. Em nome de Jesus, que possamos responder a todo este amor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Quer convidar o coral? Você pode sentar. O coral.
Mas eu quero agradecer aos irmãos do coral mais uma vez. Agradecer você que é o nosso convidado que está aqui nessa noite. Sabe que pode ficar tranquilo que ele não está aqui, só caía quando não viu? A gente louva a Deus mesmo pela vida dos irmãos. Cada um que está aqui nessa noite, né? A gente está compartilhando aqui um pouquinho que é a glória de Deus nos céus. Amém? Ele diz que dá uma palavra, depois eu vou dar a bênção. Eu creio, pastor, que o coral... E agradecer o convite, né? E dizer para vocês, irmãos, que é uma alegria para a gente estar junto nessa caminhada de vida cristã, né? Foi assim, muito gostoso. O pastor estava assistindo o ensaio, né? Como ele falou aqui no começo. E ele foi tocado, né? De fazer esse convite para a gente. Isso, irmãos, faz com que a gente repense, né? Às vezes você está no ensaio tão dispensantemente, mas o nosso ensaio é um culto. Tudo que a gente faz para Deus, a gente tem que fazer muito bem feito, porque Deus usa todas as coisas, né? E que a gente possa levar isso por onde a gente for na nossa caminhada, que a gente possa estar sempre disponível para fazer a obra do Senhor. E a gente está sempre disponível, tá, pastor? Para estar junto aqui com vocês. Amém. Pega o seu lugar, estenda a sua mão assim. Antes de você estender a mão assim, eu quero convidar você para... Ali atrás vai ter um cachorro quente ali, uma coisa muito gostosa, que está ali preparado já. E você vai poder comungar um pouquinho com os irmãos, conversar. E que você tenha uma semana de vitória, viu? Deus, assim, deu uma semana muito abençoada para você. Você tenha testemunhos para contar. Estenda a sua mão assim. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos nós e com toda a igreja do Senhor espalhada pela face da terra. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Você pelo menos tem que falar aí com umas 30 pessoas. Contei aí. Dá para você falar pelo menos com 30 hoje aí. 35. Minha estatística hoje está alta, hoje está boa. E o lanche é aqui atrás, no fundo aqui, viu? Na varandinha. Valeu, pastor.